Boa tarde, pessoal. Meu nome é Michel, né? Hoje eu estou falando em nome do projeto Conexão Cultura, desenvolvendo projetos, né? O projeto foi contemplado pelo edital 008/2023, né, da Secretaria de Estado de Cultura do Estado do Paraná, por meio da Lei Paulo Gustavo, né? Essa aqui é uma segunda live, ela faz parte, né, de um círculo de 3 lives, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre carreira artística. E aí eu convido a Diângela para estar aqui com a gente. Gostaria que ela comentasse, né, quem é ela e a gente segue para as nossas perguntas aqui, né, para nossa live, tá bom? Seja bem-vinda, Di, obrigado pela participação. Boa tarde, Michel, e a todo mundo que vai assistir a gente posteriormente. Eu me chamo Diângela Menegazzi, sou paranaense, natural da cidade de Planalto, no Paraná, e atualmente resido no município de Bituruna, na zona rural. Sou jornalista por formação, atuo com assessoria de imprensa, assessoria de comunicação e fotografia atualmente, né? E acho que a gente está aqui para conversar assim sobre diversas fases aí desse percurso. Então também deixo assim um pouquinho dessa trajetória para falar ao longo da nossa conversa. Feito, então. Prazer ter você aqui, Di, a gente, né, se conhece há um tempo, eu acho legal trazer, né, uma pessoa, uma mulher, né, eu acho que isso é muito importante, dar essa voz, né, porque dentro da arte isso, eu acho que tem que ter essa pluralidade, né. E aí eu começo perguntando um pouco sobre sua carreira, né? Você comentou do jornalismo, né? Então, quais foram os seus primeiros desafios? Como é que se deu início a isso, né? Queria que você comentasse um pouquinho pra gente. Uhum. Bom, eu, eu nasci, como eu falei, numa cidadezinha pequena do interior. E eu acho que isso, de algum modo, influenciou a minha decisão por fazer jornalismo. Porque cresci assim, então fui adolesci, né? Fiquei adolescente na década de 90. E quando no município pequeno, na década de 90, tinham poucos recursos culturais disponíveis para as crianças, né, para a juventude da localidade. O que tinha era a escola, algumas iniciativas da prefeitura, né, em esporte, mas muito pouco, né, muito pouca oferta, assim, de atividades culturais, né, contraturnos ou outras coisas que fizessem com que a gente desenvolvesse, né, outras leituras do mundo, outras habilidades, outras formas, né, de expressão. Então, acho que isso configurou um pouquinho a minha vontade de conhecer coisas novas, conhecer lugares diferentes, ter acesso a outros mundos, né? E não só aquele mundo pequeno, assim, de cidade pequena. E aí eu assistia muita televisão e assistia muitos programas jornalísticos, Uhum. especialmente né, os que ainda tem hoje, mas acho que naquela época eram muito mais populares entre a juventude, né, entre os jovens, que eu assistia muito Globo Repórter e outras grandes reportagens, outros programas assim de grandes reportagens que mostravam lugares diferentes mundo afora. E eu acho que isso ficou na minha cabeça de algum modo de eu conhecer o mundo diferente, né? Então, naquela época na oitava série, que era o Uhum. último ano do ensino fundamental antes de ir para o ensino médio, eu já dizia que eu queria fazer jornalismo. E eu acho que daí Legal. hoje, né, faço uma leitura disso, dessa necessidade, dessa falta que eu via em conhecer culturas distintas, mundos distintos. Então, Uhum. foi nessa época que eu escolhi o jornalismo. Legal você ter mencionado isso, porque hoje a gente teve uma live também com um outro convidado, que foi o Fernando, a gente falou sobre políticas públicas, né? E realmente, né, eu também, como vim de uma cidade pequena, né, de União da Vitória, então eu percebia muito também essa falta, essa ausência, né? De teatro, de música, né? De oficinas, assim, né? Eu comecei a ter mais acesso nisso também, né? Eu cresci ali nos anos 90 ali, né? Eu sou de 92. Então eu percebia muito essa ausência, assim, né? Diferente de hoje, que a gente tem, né? Junto com as políticas públicas, né? Com os editais, a gente acaba tendo uma gama de festivais, de mostras, né? De oficinas e tal, por meio dessas políticas, né? Eu acho que achei legal fazer esse link com a sua fala, com o que a gente conversou mais cedo. Eu acho que é de extrema importância, né? Mas foi legal também porque ele te motivou a você seguir uma carreira, né, de jornalista, porque você E, viu a questão dessa ausência, né? E isso. e fazendo
um parente, né, isso que você fala, que eu acho que na década de 90, se a gente pensasse globalmente, assim, né, numa política, assim, né, uma geopolítica, coisa assim, a gente estava vivendo fortemente o neoliberalismo, assim, vindo com tudo, né, para os países Uhum, subdesenvolvidos, para nós, então era um período que a gente tinha recém, né, assim, a economia estava começando a estabilizar, uhum, e e eu acho que foi uma ausência no país inteiro, né, de políticas públicas para a cultura, né? Se a gente pensar um pouco a coisa do cinema, da retomada do cinema, também foi a uhum. partir dos anos 2000, né? Então, nessa Sim, década de 90, eu vejo que a gente ficou mesmo, né, quem cresceu nessa época, assim, ficou mesmo nessa carência, né, de sim, ter uma total. estrutura do Estado que Uhum, promovesse, né, espaços culturais para a uhum. gente desenvolver, né, nossas habilidades e aprender a fruir arte, né? Porque a fruição da Sim, arte é um aprendizado, né? não, com certeza. E a gente, né, falando dessa questão da cultura, assim, você veio da questão do jornalismo, mas hoje você também atua como fotógrafo. Como é que foi essa transição para você, né? Como é que chegou esse divisor? Sim. Então, no jornalismo, eu atuei profissionalmente é, em assessoria de imprensa. No início da minha carreira, também em um veículo de comunicação, um jornal impresso na cidade de Cascavel, onde eu morava na época. E aí depois também passei a atuar na assessoria de imprensa. Então, meu campo de atuação sempre foi em torno da informação, né? De produzir conteúdo informativo. Em texto, né? Eu escrevia, revisava, editava, né? Sempre foi mais essa minha função. Mas depois de um período eu também comecei a fotografar, né? Então também produzi informação a partir da imagem, né? Então a fotografia está na formação do jornalismo, né? A gente Uhum, tem disciplinas de fotografia no jornalismo, mas a gente acaba, né? A gente escolhe ali ou levado a escolher alguma linguagem, né? Minha linguagem sempre foi o texto. E aí depois de um certo período eu também comecei a desenvolver a fotografia como linguagem de informação. uhum, Mas depois de um tempo de carreira, já, né, que já tinha 15 anos de carreira, eu acho que fiquei um pouco saturada dessa coisa de uhum, produzir informação e só informação, né? Assim, trabalhar nesse campo. Então, comecei a olhar para a fotografia também como uma outra possibilidade de expressão, né? Não só de ativismo ou nessa expressão informativa, né? Mas também como uma expressão individual e artística, assim. Então, foi um processo lento, assim, mas e muito recentemente, assim, que há uns 3, 4 anos atrás que eu comecei a estudar ou a me dedicar, assim, o olhar para essa linguagem que a gente chama de uma fotografia artística. uhum. Legal. E você comentou, né, da questão do jornalismo, assim, né? Você teve frente na imprensa, comunicação institucional, mas também a questão de movimentos sociais, né? Eu queria que você comentasse um pouco, né, o que cada espaço desse trouxe para você, o que que ele agregou, qual que é a vivência, a experiência, o que que te ensinou, né? Sim, eu acho que com relação a essa produção de conteúdo jornalístico, então eu estou falando exatamente de você produzir notícia, né, para Uhum, ser veiculada, né? É, isso eu aprendi assim, aprendi assim o principal aprendizado é você saber que diferente do que geralmente a gente tende a achar nesse pensamento, né, cartesiano, digamos assim, uhum, que é o lance de você ter um lado e outro, né? E quando você trabalha um fato, um acontecimento, né, você tem que saber que não é só um lado e outro que você precisa ouvir, são vários uhum, lados, né? São diversas nuances, diversas vozes, diversas perspectivas. Não só que vai ter A e B que vai falar, né? Mas vai ter A, B, C, enfim. uhum, É uma diversidade de vozes que você tem que trazer para a informação para ela ser de fato plural e diversa e contemplar, né? De forma mais abrangente, né? A construção de uma notícia que, no caso, é a construção de um olhar sobre algum determinado uhum. evento.
Isso a fotografia também tem, que é a gente pensar que você olha para uma imagem e acha que ela é só o registro factual de alguma coisa, Uhum, né? E esquece que por detrás dessa imagem tem uma pessoa que faz a foto, né? Ou que faz o texto, enfim. E essa perspectiva que tem uma subjetividade, então, por trás dessa informação que pretende ser objetiva, ou que pretende ser um registro da realidade, né? Nunca é só um registro da realidade, né? Tem uma leitura subjetiva, seja da pessoa que está uhum, escrevendo, fazendo a fotografia, seja do veículo que está pagando aquela pessoa, aquela fotógrafo, né? E assim por diante. Então, na parte, né, da imprensa, assim, é você entender que sempre há várias versões a respeito de um fato, de um acontecimento, e que eles precisam estar presentes para que a gente tenha nessa informação, nessa notícia, nessa fotografia, recursos para ler a realidade de forma mais coerente, né? Bom, e na comunicação institucional, a gente não olha só para comunicação enquanto informação, né? uhum. Na comunicação institucional, acho que me traz assim como um aprendizado forte, que é você olhar para ela como de maneira estratégica e de um modo mais abrangente, assim, né? Com um olhar mais sistêmico, digamos assim. Então, se você pensa que você tem uma mensagem que quer fazer ela chegar até alguém, você tem que considerar que tem um trabalho de planejar, né? Como você vai formatar essa mensagem, que canal que você vai usar, como que isso vai chegar para a pessoa e de que forma que você vai mensurar se isso teve resultado ou não, né? Então, a comunicação como não apenas como uma ferramenta, né? A gente confunde muitas vezes a comunicação só como uma ferramenta. Ah, a comunicação é o vídeo, a comunicação é a Uhum, imagem, a comunicação é, hoje em dia, né, o Instagram, né, o sim. Facebook, enfim, não. A comunicação, ela é inerente ao ser humano, né? Ela é um processo que está em todas as pessoas e ela tem que ser compreendida de uma forma bem ampla e quando ela vai para a ciência, né, você tem uma série de estudos e tudo mais que você tem que considerar para fazer uma comunicação de fato, né, ser eficaz. Então, Uhum. esse olhar sistêmico para comunicação, para além da informação, eu aprendi bastante nesse ambiente de comunicação institucional. E, e aí, com relação aos movimentos sociais, eu acho que tem uma construção de que, se por um lado a comunicação também é uma ciência, quando você atua em movimento social, né, em organizações da sociedade civil, assim, combativas ou né, que tem um outro projeto de sociedade, né, Uhum, você tem que considerar que o teu saber científico ele não vai determinar como o processo acontece, né? uhum, Então, ali até tem assim, a comunicação ela não vai ser só ciência, ela também vai ser um movimento, também vai ser prática, né? Então, pessoas que não são formadas em comunicação, que não são formadas em jornalismo, publicidade e propaganda, ou relações públicas, ou qualquer outra campo, né? Elas também vão conseguir fazer comunicação, elas também vão se comunicar, elas também vão poder produzir algo, né? Isso é democratizar também a sim. comunicação, né? Fazer com que quem recebe a informação, a comunicação, não seja só receptor, seja também produtor, né? Então, no movimento social tem essa dinâmica de que eu, enquanto pessoa formada na área, não sou a detentora maior de todo o conhecimento, né? Ele também se dá na prática e no movimento que acontece, né, nos territórios, né, onde as pessoas E, estão e analisando, incluídas. né, essas três vertentes que você trouxe, né, a questão da imprensa, institucional e de movimentos sociais, é como se cada uma ela fosse uma comunicação distinta, de uma forma diferente, né, para um público diferente, né, a abordagem, né, como ela é feita é diferente, né, então é interessante que você transitou, né, em cada uma, assim, né, eu achei bem bacana isso, né, na Uhum. questão da sua carreira, né, como jornalista. Eu acho que isso também te dá uma flexibilidade, um outro olhar também agora, quando por mais que você agora fosse fazer, por exemplo, uma assessoria de imprensa, alguma coisa, você traz um pouco desse olhar dessas outras duas vivências, né? De, não sei, eu posso estar, tô Sim, comentando aqui, mas eu acho que, né, o que me passou foi isso, né? sim, não, com certeza. Eu acho que é um, eu
é um pouco, eu faço uma analogia com a medicina, Ah, assim, quando você procura um clínico geral ou um uhum, especialista, né, ali, um oftalmologista, por exemplo. Então, tem a especialidade, né, a oftalmologia, mas quando você tem um olhar de um clínico geral sobre algo, ele vai ter que te trazer elementos que vão uhum, pensar além do que está te incomodando ali nos olhos, né? Tem algo que está mais profundo. Então, eu acho que é, eu sempre me vi assim como nesse campo assim de uma comunicadora generalista, né? Que uhum, atuei em vários campos, em sim, várias esferas, assim, e aí a gente consegue ter um olhar um pouco mais alargado, né? Pela vivência, pela experiência, assim. E sim, uhum, faz sentido, né? Você vai juntando um pouquinho de cada coisa, sim, isso é simplifica, né? legal. E ainda com relação a essa questão da imprensa, né, como repórter, tem alguma coisa que te marcou, assim, que você gostaria de compartilhar? Sim, eu acho que tem um acontecimento que eu fiquei muito feliz assim de ver o desenrolar dele assim. Em 2019, aqui em Cascavel, eu acompanhei o início de uma vigília num acampamento do MST. Eles estavam, era véspera de Natal Uhum, e o acampamento com cerca de 60 famílias estava sendo ameaçado de despejo. O Ratinho, né, o governador Ratinho Júnior tinha né, promovido a atos administrativos para despejar essas famílias daquele território. E aí as famílias se uniram, tinham né, uma perspectiva de se movimentar para impedir esse despejo. E aí uhum, convocaram uma série de famílias ali do próprio acampamento e né, de aliados e pessoas amigas da cidade que pudessem contribuir para que isso fosse impedido, né? uhum, E aí eu fui contribuir na parte da comunicação e assim como várias outras pessoas, né, de diferentes campos e saberes, assim também foi. E a gente planejou, né, conjuntamente uma vigília, né, uhum, a vigília à resistência camponesa, que foi armada na beira da BR, né, desse acampamento que era vizinho, e aí foram 3 meses em que as pessoas diariamente faziam atos lá, né, e chamava a atenção da imprensa, da população e tudo mais, denunciando esse fato, né, de que elas estavam na véspera de Natal sendo ameaçadas de despejo. Então a gente uhum, atuou desde o início na divulgação dessa manifestação, dessa mobilização, e foi acompanhando ao longo do período o desenrolar dela e ajudando a divulgar, né, para que mais pessoas se sim, sensibilizassem e olhassem, né, para aquela crueldade que estava acontecendo. Aí começou a pandemia e a vigília foi desfeita por conta disso. Mas as famílias continuaram lá, não ocorreu despejo, e no ano passado eles conquistaram o assentamento, né? Então ah, que hoje legal, uhum, assentados, né, famílias assentadas, e foi de todo esse processo, né, que começou lá na vigília e depois da resistência, enfim, nesse processo de mobilização, e aí até quando teve a festa de comemoração pela implantação do assentamento, o povo de lá convidou a gente para participar, porque de algum modo a gente fazia parte daquela história, assim, e foi sim, bem total. emocionante. Que bacana. Eu acho que essa questão de trabalhar com os movimentos sociais, eles traz muito, muito disso, né? São as conquistas, as batalhas que são feitas, são realizadas, eu acho que elas são de extrema importância, né, pro movimento e tal, mas eu acho que também representa, né, um símbolo de resistência, né, e de união, né, eu acho que isso é bem interessante, assim, né, coisas que a gente não vê normalmente na nossa sociedade, vamos dizer, comum, esse comum em muitas aspas, né, dessa falta, né, de cooperativismo, né, de associação mesmo, de união, né? Então, quando eu Sim. vejo os movimentos, eu aprecio muito essa questão, né, dessa resistência, dessa união, né? Aquela questão que as pessoas, elas se unem pela causa mesmo, né? Eu acho bem importante isso. E a gente parece que a gente meio que perdeu isso, né, na nossa sociedade, né, que vive nesse ritmo intenso, né, nessa correria e tal, né? Um pouco de senso de empatia também, né? Uhum. Um individualismo, né? Cada um Total. seu Uhum. corre
né, todo mundo muito nessa preocupação e nessa loucura de garantir, né, o seu, mas de algum modo acho que a gente perde um pouco acho que isso também se dá bastante na cidade, né? Não só na Uhum, cidade, no campo também, mas de como a gente faz tudo de forma individualizada, né? Mas e esquece que às vezes a solução está mesmo em se unir, em uhum. reivindicar, em estar junto, né? Em conversar, em se encontrar, porque é a partir disso que a gente vai estabelecendo laços e vai vendo o que, que é possível a gente mudar o que está ruim, né? Sim, com certeza. Migrando um pouco da questão do jornalismo, passando para a fotografia agora, eu queria perguntar para você, quando que você percebeu que a fotografia também era uma forma de uma expressão política cultural, né? Como foi essa? Então, como a minha carreira está vinculada então ao jornalismo e na parte da produção de imagens no jornalismo tem a coisa documental, né? Então você produz séries documentais, né? Sim. Seja no audiovisual, né? Ou na fotografia. É, e esse documental parece, né? Parece, mas não é. Mas é um senso comum, posso dizer assim, de que o documental é um registro da realidade, assim, né? Então, tal qual aquela imagem é, tal qual como aconteceu lá onde se estava quando fez aquela imagem, né? Então, a gente sabe hoje que não é assim, né? Que por mais que seja documental, tem uma ficção, você constrói uma imagem, né? Tem uma pessoa por trás dessa Uhum. fotografia que pensou, que refletiu, que construiu aquela cena, né? E editou aquela imagem e assim por diante. Então, hoje em dia até na fotografia tem esses conceitos que eles se mesclam bastante, né? O ficcional documental, né? A ficção que é documental, o documento que é ficção também, né? Então isso é uma linha muito tênue, assim. Mas aí especificamente de como eu fiz essa migração foi numa perspectiva de migrar profissionalmente mesmo. Em 2023 eu fiz uma mudança radical na vida, que foi mudar para o campo. Uhum. Fui minha vida inteira urbana, né? Mas em 2023 migrei para a zona rural. E foi uma perspectiva de tentar também mudar profissionalmente, conhecer alguma coisa nova, ou enfim, sei lá, acho que um pouco naquela ilusão, talvez, de que a gente Aham. vai deixar tudo para trás e começar do zero, né? A gente Sim. sem engano, né? A gente nunca deixa tudo para Não. trás, é isso, assim, é um acúmulo de coisas, né? Então eu estava nessa perspectiva de tentar deixar a comunicação um pouco de lado e fui lá plantar feijão, plantar milho, para Uhum. fazer outras coisas. Não, não queria saber da comunicação, mas ao mesmo tempo me inscrevi num curso de fotografia íntima e familiar com uma fotógrafa brasileiro-polonesa a Ermina Walzak. E ela, então, tem um grupo de estudos de fotografia íntima e familiar, e em 2023 eu comecei a fazer. Então, estava na coisa entre a roça e quando eu tinha um tempo de criação, assim, eu estudava esse campo da Aham. fotografia artística. Mas E já aí, no, isso já no sítio, já no interior. isso, Uhum. já, uhum, fazia online, né? As aulas Aham. eram online. E aí ela passava. A gente tinha aulas semanais e ela passava exercícios para a gente fazer a partir de onde a gente estivesse, né? Sim. Como é nesse campo, né, íntimo, então você poderia fazer a fotografia dentro de casa, né? Sim, Então sim. era isso, assim. E foi nessa perspectiva que eu comecei a estudar, né? A conhecer as artistas, as fotógrafas, é, outras formas de expressão, enfim, né? E estudei um pouquinho e fui fazendo os exercícios que ela dava pra gente, né? Então foi nesse momento que eu tive um olhar, né, para fotografia como essa forma de expressão de arte também. Ah, que legal. E eu, né, analisando, conversando com você, e, né, você me mandou o material, teve uma questão do Mitocôndrias, né? Ele foi uma questão do prêmio da Funarte, como é que foi esse processo? Porque ele foi um projeto Brasil-Itália, né? Algo assim. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse processo criativo, como é que rolou, se isso foi resultado dessa, né, dessa capacitação que você fez com essa questão de fotografia íntima e familiar, né? Como é que foi?
Foi exatamente assim. Foi um resultado desse processo que eu mergulhei, né, em 2023. Então, é, a professora ela trazia, né, a mentora trazia alguns exercícios para a gente fazer, referências para a gente estudar. E eu estava vivendo uma mudança radical na minha vida e Sim. isso me afetava também de outros modos, né? Me afetava emocionalmente, psicologicamente, né? Então, Uhum. esse retorno para o campo fez com que eu também me encontrasse com questões familiares que, né, até então estavam submersas, né? Então, Uhum. me encontrei com coisas relacionadas especialmente à minha mãe, às mulheres da minha família, que também eram do campo, também eram da roça, e que ao longo da sua trajetória, ao longo de suas vidas, assim, sempre tiveram disponíveis para o trabalho, Uhum. para o trabalho do cuidado, da roça, o trabalho da casa, mas nunca tinha um tempo, né, para o descanso, para o lazer, para fruir a vida de outro modo que não estar a serviço E de para algo ou de elas, alguém. né? Estar para elas, né? Não só Isso, estar à disposição, né? exatamente. Uhum. Então, eu me encontrei com essas questões que me afligiam muito, porque de algum modo eu me reconhecia nelas, mas queria negar, né? Enfim, é uma coisa Uhum. bem que Freud explica, né? Uhum. Mas enfim, aí estava afetada por essas questões, fazendo o curso de fotografia, e então a forma que eu encontrava de dar vazão para essas emoções e para esses sentimentos era canalizando isso nos exercícios que eu tinha de fotografia. E aí ali eu fui elaborando uma série de fotografias que depois eu vim intitular de uma série chamada Mitocôndrias, porque faz referência exatamente ao que a gente herda, né, pelos corpos das Uhum. nossas mães, né? Que as Legal. mitocôndrias, elas Uhum. são essas organelas que estão no nosso organismo, ali nas nossas células, e elas são herdadas, né? A gente recebe ela pelo gene da mãe, só da mãe. Uhum. E esses órgãos, né, esses organismos ali microscópicos, eles são responsáveis por produzir energia nas células. E aí eu fiz uma analogia assim, bom, se a energia que eu tenho para viver, na minha energia vital, vem da minha Uhum. mãe, fazendo aqui uma analogia, né, me Sim, perdoem sim, os claro. biólogos isso aí, mas então se essa energia vital eu herdo da minha mãe, olha quanta coisa para encarar a vida a gente tem, né, a partir dessas mulheres. Então eu intitulei, né, esse nome Mitocôndrias e elaborei esse trabalho, ainda não tinha nome, durante esse grupo de estudos. E aí, no início desse ano, uma colega minha, né, que a gente estudou junto no grupo de estudos, me mandou uma mensagem dizendo: olha, você viu que tem uma convocatória de uma artista aberta? Eu acho que o teu trabalho tem tudo a ver com isso. E aí eu me inscrevi nessa convocatória, uma convocatória da artista visual, a Ana Sabiá, é, e ela convocou um grupo de mulheres, 50 mulheres, fez uma convocatória, ela que tinha ganhado o prêmio Funarte, né, de Uhum. fotografia, prêmio Marc Ferrer de fotografia, e aí e é isso, assim, ó, ela solidária, ela de forma muito solidária, ela poderia ter usado todo o recurso desse prêmio só para exibir o trabalho dela, né, Sim, sim. mas ela olhando arte e maternidade, né, na fotografia, o trabalho dela. E então ela olhando para as questões dela, ela também abriu a oportunidade para outras 50 mulheres Que artistas se legal. juntarem ao trabalho Uhum. dela. Então, não fui eu que acessei o prêmio, né? Foi a Ana Sabiá, mas ela convidou, então, essas mulheres artistas e fotógrafas a se inscrever. Aí ela Que fez uma legal. seleção e a gente foi Uhum. selecionada a compor o trabalho dela, né? Então, Uhum. foi nesse processo. E a exibição na Itália foi uma outra convocatória do Festival de Fotografia de São Paulo, que também abriu uma convocatória lá para exibição de fotografias, né, na comuna de Montserrat, na Itália, e aí a gente também foi selecionada, então foram seleções distintas, assim. Mas que é isso, assim, no campo da fotografia, para você, quem almeja, né, ter um reconhecimento artístico no campo da fotografia, precisa ter um portfólio, né, como todo Sim. artista e toda artista, né?
Importante. E compor esse portfólio faz parte de você ter premiações, de você ter exibições, seja, né, física, seja por meio de uma exposição online, enfim, né? Sim. Então você vai construindo uma trajetória ali, uma carreira artística também a partir desses espaços que você vai ocupando, né? Uhum. Enquanto Mas eu achei artista. muito interessante essa questão, né, da Ana Sabiá, ela ter ganhado o prêmio e ela chamou a galera, né? Eu acho muito interessante isso porque são poucos artistas que fazem isso, né? Eu trabalho com, Sim, com essa questão da cultura há muito tempo e foram poucos momentos que eu vi artistas fazendo isso, porque normalmente a pessoa pega, né, o prêmio e ela vai desenvolver o trabalho dela, né, para dar evidência, e aí, é claro, para compor o próprio portfólio, né, mas fazendo dessa forma, ela também trouxe para que outras pessoas, às vezes, né, se fosse o primeiro trabalho, né, não sei, né, acho que não sim, era o seu caso, mas para que essas pessoas também pudessem, né, agregar sim, isso é ao meu próprio caso. portfólio, né, eu achei muito interessante isso, assim, É, muito legal. Era o meu admi- caso, sim, Michel. que É o legal. primeiro trabalho assim, que eu desenvolvi Aham. de forma artística, né, digamos assim. É, não gosto de usar muito isso, mas também né, no campo artístico. Então, é, foi o meu primeiro trabalho. E eu até brinquei com ela quando a gente teve o lançamento do livro, que né, depois teve um livro resultado desse projeto. Uhum. Ele E durou aí eu quanto brinquei. tempo só pra gente entender? Ele durou quanto tempo esse projeto? Quantos meses? Foi ao longo de um ano que ela, acho Uhum. que, se eu não me engano, um ano, posso estar enganada, mas no Aham. mínimo um ano que ela desenvolveu o trabalho. Aí ela fez a seleção. Todas as pessoas que se inscreveram, ela divulgou o trabalho nas redes sociais dela, mas de Uhum. todas as pessoas que se inscreveram, ela selecionou apenas 50. Aí essas 50 artistas, ela convidou para bate-papos online. Então ela Uhum. reuniu essas artistas por temas, né? E Uhum. aí cada uma dessas 50 artistas participou de um bate-papo online. E depois, o último etapa do projeto culminou na, no lançamento desse livro, no lançamento de uma videoarte, que foi onde a gente teve o trabalho exibido, né? Legal. E aí eu brinquei com ela que ela foi a minha mãe no campo artístico, né? Porque foi a partir dela que eu tive essa primeira oportunidade Uhum. de exibir o meu trabalho de modo artístico, assim, foi bem legal. Pô, que bacana. E aí, nessa questão da fotografia íntima, como você vê ela como uma ferramenta de reflexão social? Uhum. A exemplo desse trabalho da Ana Sabiá, né, que chama Madonas e Fridas, Uhum. arte e maternidade, como esse processo político, né? A exemplo disso, assim, quando você pensa numa fotografia íntima e familiar, você remete ao cuidado, à casa, né, a esse ambiente privado, né, esse ambiente Uhum. doméstico. De maneira geral, as mulheres estão vinculadas, né, a esse trabalho de cuidado ao ambiente doméstico. Então, não tem como você falar de uma fotografia íntima e familiar sem você trabalhar também as questões de gênero, de sobrecarga de trabalho das mulheres, dessa dessa cultura de que só as mulheres são responsáveis pelo cuidado, né, enfim, das Uhum. pessoas, seja de filhos, pais, mães, né, qualquer pessoa que adoece, quem vai primeiro cuidar é Sim. a mulher, enfim. Então eu vejo que quando a gente fala do privado, a gente revela várias nuances que estão presentes nos espaços públicos, né? Então uma coisa não se dissocia da outra, assim, né? Não está desvinculada da outra. Uhum. Eu vi as fotos, achei bem interessante, sim, e realmente ela retrata isso, né? Porque na nossa cidade é muito essa sobrecarga que acaba acontecendo, né? Principalmente sobre as mulheres, né? E Sim, parece que é uma obrigatoriedade, né? Ser da mulher para fazer isso, né? O que não é bem assim, sim. né? É, e o machismo é tão forte que, às vezes, as próprias mulheres reivindicam esse lugar, né? Como se não pudesse ser delegado a outra pessoa, né? Então, Exatamente. é uma questão bem complexa. Falando ainda de produções, você foi membro fundadora da Confraria Cultural, né? Reconhecida como ponto de cultura. Qual foi o impacto desse coletivo na sua trajetória? Se você puder comentar um pouco, né, o que que foi essa questão do coletivo? Sim.
A gente volta para o interior, né, Michel? Porque o Uhum. interior sempre. Acho que hoje em dia não, né? Hoje já está diferente porque com essa política nacional, né, a Aldir Blanc, aí a gente tem o maior recurso da história para a política no país, né? Então, hoje está pipocando iniciativas, espetáculos, shows e Sim. projetos culturais em todas as cidades do país, né? Ontem eu até fiquei uma amiga minha que é produtora cultural, ela também me mandou mensagem dizendo que estava indo fazer estava levando a Orquestra Sanfônica do Paraná com o Marcelo Genesi para a cidade de Planalto, que foi a que eu nasci, que foi Nossa. lá que na década de 90 não tinha nada disso, né? Então você Sim. tinha que pagar para ir. Mas para dizer isso, sim, então o interior sempre foi muito pobre, né, no sentido de eventos artísticos gratuitos, abertos De à acesso, população, né? De de acesso à acesso. cultura, né? Uhum. E então eu morava em Pato Branco no início dos anos 2010 e essa colega minha que eu falei que ela é produtora cultural, a gente dividia apartamento lá em Pato Branco, estávamos trabalhando lá na época e a gente estava um dia muito reclamando, né? Não tem nada para fazer nessa cidade, né? Aquela Uhum. choradeira que não tinha nada para fazer, reclamando da vida. Ele falou: não, precisamos fazer alguma coisa nós, vamos fazer nós por nós mesmas. E aí a gente começou a conversar com outras amizades que a gente tinha no entorno, e aí a gente fundou o que a gente chamou na época da Confraria Cultural. E a gente queria fazer alguma coisa, promover algum evento cultural na cidade que atendesse às nossas necessidades na época lá, que a gente não estava vendo muita abertura, né? E aí a gente foi atrás de fazer o que a gente chamou de Domingo no Parque, que foi ocupar o parque da cidade, né? Um parque da cidade Uhum. com shows, com oficinas de batucada, com oficina de yoga, com troca de livro, com Uhum. troca de disco, enfim. Na Legal. época isso estava muito forte, essa coisa da partilha, da troca, enfim. E Aham. Do aí a escampo. gente, do escambo, né? Uhum. Era uma coisa que eu acho que era um pouco nova, ou que a gente estava resgatando naquela época, Sim. né? Uma coisa meio. E aí a gente falou, não, vamos fazer uma coisa aqui, enfim, aí a gente começou a fazer o Domingo no Parque, que teve 4, 5 edições depois, Legal. e a partir desse evento que a gente fez, pensando primeiramente na nossa necessidade, né? A gente queria fazer o Uhum. escambo, a gente queria ver show, a gente queria fazer oficina de música, a gente queria fruir, né, daquele espaço. Aham. E na falta disso a gente promoveu então esse espaço que a gente gostaria e que depois a gente conseguiu registrar esse coletivo, né, como um ponto de cultura. Uhum. Que legal. E como é que foi essas apresentações, né? Como é que era a equipe? Você falou de shows, espetáculos. Isso veio depois se tornar, ele existe ainda? Como é que tá rolando? Não, a iniciativa Domingo no Parque encerrou, o coletivo ainda existe, assim, né, Uhum. desenvolvendo, né, algumas coisas aqui e acolá. Mas a gente fazia tudo na coisa, no voluntário, assim, né? Chamava um amigo que sabia tocar violão, chamava a outra amiga que Uhum. sabia, que era professora de yoga, a Aham. pessoa que fazia desenho, que fazia caricatura, então era tudo assim, vamos, vem participar e vem fazer com a gente. Então era todo mundo assim no voluntariado, assim, né? A Uhum. gente fazia por nós mesmos, não tinha recurso nenhum. Fazia, fazia por nós. E aí depois a gente fazia alguns eventos, algumas festas Uhum. privadas, que a gente cobrava ingresso, e aí com o dinheiro desses ingressos a gente promovia o próximo É. domingo, para imprimir flyer, para Sempre alugar assim, né? Sempre assim, né? sem. Mas o coletivo ele existe, ainda ele tá ativo, ele funciona, ele hoje, né, agora com essa que a gente falou das políticas públicas, né, da PNAB e tal, como um ponto de cultura que eu imagino que ele seja hoje, ele já conseguiu desenvolver mais ações, assim, e como é que tá ele hoje, você sabe? Hoje a gente tá. As pessoas que fundaram o coletivo elas estão dispersas, né? Eu Uhum. tô em Turuna, a outra amiga tá em Cascavel e assim por diante. Então acho que nesse ano não foi desenvolvido nenhum trabalho. Nos anos anteriores eu acho que o pessoal chegou a desenvolver algumas oficinas
mas eu não acompanhei mais. Eu saí do Aham, coletivo quando eu me mudei, né, fui embora da cidade. Mas ele continuou funcionando por algum tempo. que Eu acho que legal. hoje não está ativo. Aham. Mas eu acho que legal isso, e eu acho que é importante, né, essas iniciativas culturais independentes, né, para democratização do acesso à arte, né, não sei se como você vê isso, né, eu acho que, assim, né, vendo, como eu também já fiz muito disso do voluntariado, também a gente já teve um coletivo lá em São José dos Campos, quando eu morei, chamado Faria Arte, né, então, eu acho que isso é um ato de resistência também, né? Quando você não tem o acesso, você se coloca a ter, né? Você dá um jeito, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Mas eu queria ouvir de você, assim, né? Você está falando de Pato Branco, como é que estava a cena naquela época? Ele sofria, assim como o Planalto sofria também, né? Com a questão da escassez de acesso à cultura, de fruição, né? Sim, também. Apesar de que em Pato Branco já era é uma cidade maior, então tinham mais equipamentos culturais, Uhum. especialmente o SESC e o SESI, né? Que Ah, são. sim. Uhum. Então na cidade tinha esses equipamentos, tinha um teatro, então né, tinha um pouco mais de, de iniciativas, assim. Mas eu acho que com relação a essa produção independente ou que a gente vê, né? Eu acho que Uhum. se a gente não sente falta das coisas, se a gente não se incomoda com o que a gente está vendo e assim e aquilo não faz falta pra gente, a gente não vai atrás, né? Então, se a saúde tá ruim e eu uso a saúde, eu vou lá reclamar que, ó, não tá funcionando aqui a fila, ou não sei, enfim, né? Se a educação não tá boa, ó, vou lá participar do conselho escolar né, da escola que meu filho tá, ou enfim. Eu acho que a gente precisa se incomodar com as coisas que nos faltam, né? No campo da arte, assim, da cultura, eu acho que isso é um pouco mais difícil porque, historicamente, tem uma falta, né, disso, assim, como a Uma gente já falou, negligência, né? uma negligência, né, do Estado Uhum. com relação a isso, assim, essa dificuldade em a gente reconhecer que a cultura é um direito, né, também humano, assim, Sim. né? Então eu acho que as pessoas, talvez por isso, por ser historicamente ter poucas atividades em que envolvem isso, elas sentem menos falta e talvez por isso cobrem menos. Não sei, né? Tô aqui supondo, mas Uhum. me parece um pouco isso. Então, acho que as iniciativas independentes elas também têm esse papel de chamar a atenção, né, do poder público das pessoas que pode haver, né, esses espaços que sejam gratuitos, que sejam acessíveis e que ele é um direito nosso, né, usufruir deles, Sim, desse é um espaço é espaço. público, né? Justamente por isso, né? É pro público, Isso. né? Uhum. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a ocupar e ressignificar esse espaço, eu acho que né, começa a demonstrar para o poder público, né, para as políticas públicas, que eu volto ao assunto que a gente teve pela outra live com o Fernando, que é meio que isso, né? Provar, ó, nós estamos aqui e queremos, né? Porque a partir do momento que a gente não faz nada, só reclama, a gente, né, ele só vai passando e acontecendo e nada se resolve, né? Então, acho que quando a gente toma essas atitudes, né, toma essas iniciativas, eu acho que elas são de extrema importância, inclusive vamos dizer assim, estruturar o caminho para quem vem no futuro, né? Porque às Exatamente. vezes, quem sabe essas iniciativas que vocês começaram lá atrás, quem sabe trouxe um artista que estava começando a se desenvolver, hoje ele é um puta músico e tal, mas ele precisou disso, né, para poder tá ali apresentando o trabalho dele, alguém que falasse, pô, você toca bem, cara, continua, né? Uma Sim, iniciativa, né? sim, sim. Um exemplo disso, eu lembro que na época a gente chamou dois amigos que tocavam violão e cantavam, assim, mas que eles não se apresentavam na cidade. Mas a gente chamou eles para uma dessas festas que a gente promovia para arrecadar fundo. Aham. E aí lotou aquela festa e eles ficaram famosos a partir de então. Então, a partir Olha, daquela festa que a gente fez, todo fim de semana eles eram convidados para tocar em um bar ou outra coisa, assim, né? Então, é exatamente isso que você falou, né? Também uhum. abre portas, né, para outras pessoas. E às vezes a pessoa ela só precisa de um incentivo, né? Ela só precisa de que alguém acredite no que ela faz é bom, né? Porque às vezes o artista tem muito disso, eu vejo, né? Trabalho com alguns artistas, eu vejo muito isso.
a pessoa é muito boa às vezes. Ela é realmente o trabalho dela às vezes é fora da curva, assim, mas ela mesma não bota essa fé. Ela fala, não, eu não Sim, sei tocar, né? Eu toco mal, né? Mas é porque às vezes ela, né, não tá tendo o respaldo necessário, o convívio ali, né? Porque é meio que com isso, esses certeza. espaços são justamente para isso, né? Não só para você, né, desenvolver ali suas técnicas, sua arte, mas também para que exista essa troca, né? Que você consiga Sim. conversar e trocar, o que isso é muito importante também. Porque eu percebo que os artistas, não todos, né, na sua maioria, mas uma grande parte é meio que, às vezes, falta esses lugares de troca que sejam lugares de troca, não que você esteja só levando o seu trabalho, né? Falando de trabalho, mas falando de trabalho sim, mas também comentando sobre carreira, sobre as dificuldades, sobre as mazelas, né? O que precisa melhorar, o que não, né? Isso cabe hoje à cultura no si, né? Aos fóruns, aos conselhos de cultura, mas às vezes eu vejo que o conselho ele se torna algo muito para inglês ver, assim, que realmente não acontece isso, né? Ele só se reúne pontualmente para decidir algumas políticas e acabou, né? Eu Uhum. acho que falta um pouco disso. Eu acho que essas iniciativas que, né, que nem você falou, que eram feitas de forma anárquica, vamos dizer assim, né, de forma autônoma, Uhum. elas eram importantes para que existisse essa troca, né? Eu não vejo hoje em dia isso acontecendo, né, com a classe artística. Eu vejo algumas classes artísticas de alguns lugares, assim, eu posso falar um pouco de união, assim, às vezes um pouco desunida. Apesar de ter muitas artistas, elas não se conversam, não interagem Uhum. entre si, né? Uhum. E se a gente está falando de arte, de construção, de cultura, de política pública, eu acho que ter essa troca, né, ela é muito importante para que se fortaleça, né? Não sei. Sim, sim, com certeza, concordo plenamente. Né? E voltando ainda à questão artística, cultural, eu gostaria de saber, eu acho que é uma pergunta que parece um pouco clichê, mas queria ouvir a sua opinião sobre a questão artística, como essa mulher hoje em dia é artista no Brasil, né? Para você, Uhum. assim, como você vê essa questão, né? Uhum. Ah, eu acho que falando, né, do campo da fotografia, que é hoje onde eu Uhum, estou inserida assim no campo artístico, digamos, eu acho que é o desafio que tem em todas as esferas da sociedade, que é essa disparidade, né, entre o reconhecimento, tanto o reconhecimento público quanto o reconhecimento em cargos de poder, de enfim, né, decisão, né? Uhum, de decisão, essa questão de gênero que ela perpassa, né, qualquer esfera da nossa sociedade, ela está presente no campo artístico também, né? Então, vejo assim muitas mulheres fotógrafas que são tão boas quanto homens fotógrafos, mas têm menos relevância no cenário artístico, né? Então, essa disparidade entre homens e mulheres. Para citar um exemplo assim bem que eu vejo, né, assim, por exemplo, um fotógrafo muito aclamado, né, um fotógrafo brasileiro muito aclamado, que faleceu nesse ano, né, o Sebastião Salgado. uhum, Ele tem uma relevância nacional e internacional, assim, muito aclamado, né, pela mídia, né, e pelos trabalhos que ele fez, de inegável qualidade estética e profissional, assim, né, mas, por exemplo, uma fotógrafa brasileira que também trabalha ela trabalha com o povo Yanomami já há muitos anos, assim, e que tem um trabalho muito profundo e amplo, assim, com relação à fotografia, a Cláudia Andujar, ela não tem o reconhecimento que o Sebastião Salgado tem, embora uhum, ela seja uma profissional tão competente e tão excelente quanto ele, né? Então eu acho que essa disparidade de reconhecimento, porque também quem promove quem é gestor de museu, quem é gestor de espaços culturais e galerias e tudo mais, enfim, né, desses espaços que aonde a fotografia ganha esse nome, uhum, né, artístico e tudo mais, ela ainda é muito administrada por corpos técnicos masculinos, né, por homens e tudo mais que estão ali à uhum. frente de grandes festivais, que estão Sim. promovendo grandes festivais, que promovem exposições, exibições e tudo mais, né? Então, por mais que tenham muitas e muitas e muitas mulheres fotógrafas artistas muito, muito boas, elas não estão promovendo esses eventos, então abrindo espaço para outras mulheres, assim, né? Então eu acho que isso ainda é um grande desafio, assim, do campo artístico na fotografia, né? E acredito que Uhum. em outros campos Acho da que arte, sim. embora esteja mudando, né? Mas ainda tem muito essa dificuldade.
sim, eu vejo muito isso também na questão do audiovisual hoje em dia, né? Você vê a maioria são diretores homens, tem bons trabalhos de diretoras mulheres, mas não acabam tendo o mesmo destaque, né? Ou às vezes não estão na mesma página, né? Do que filmes dos masculinos estão, eles estão na primeira página, mas os femininos estão na segunda, na terceira, Sim, na quarta, né? Essa questão da visibilidade, né? E essa questão dos lugares de decisão também, né? Eu vejo a maioria das secretarias, ou a mulher ela está como, não é uma secretária, ela é uma diretora de cultura, né? uhum, Então ela não está uhum, num poder de decisão, ela depende de um secretário para que ela tenha a decisão dela acatada, né? Então uhum, acho que é importante a gente pensar nisso, né? Eu entendo que hoje as políticas públicas elas já estão, né? Hoje a gente acho que deu uma evoluída legal assim, mas a gente está muito aquém ainda do que poderia ser, né? com Pensando que o certeza. Brasil é composto por mais mulheres do que homens, né? Então Sim, é sim, interessante, né, essa perspectiva, assim. Acho que é importante para questionamento também, né? Como nós temos pensado na nossa sociedade, né? Quem está à frente, né? exatamente. E eu queria que você, né, estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas eu queria ver com você o que está desenvolvendo atualmente, assim, o que esperar para os próximos anos, como é que tá? Então, Michel, eu acho que essa é uma questão problemática, engraçada, ou não sei, mas eu, enquanto mulher trabalhadora, né? Comecei a Uhum, trabalhar quando eu ainda fazia faculdade e nunca mais parei. Então, passei, né, já boa parte da minha vida trabalhando, né? Lutando aí como todo uhum, mundo. Então, eu nunca, e aí por essa ausência de ter participado, de ter aprendido mais sobre as diversas expressões artísticas que o ser humano pode aprender ao longo da sua vida, eu estou aprendendo agora. Então, eu estou explorando as coisas, né? Estou explorando a fotografia, mas eu não acho que eu me encerro nela, né? Não acho que a fotografia ela dá conta disso. Eu ainda estou aprendendo várias coisas, né? Ainda estou buscando, ainda estou investigando. Então, estou nesse eterno aprendizado e nessa busca, assim, do que me chama mais atenção. E atualmente, em paralelo, né? Não atualmente, mas em paralelo, eu tive uma curiosidade pela palhaçaria também. Então, uhum, é, no próximo ano eu vou fazer uma semana que eles chamam de curso de fevereiro do Teatro Lume. Eu vou uhum. fazer um curso de palhaçaria para continuar também os estudos de palhaçaria que eu venho desenvolvendo já há Legal, que 5 massa. anos. Aham. Então, assim, não tenho projetos fotográficos em vista, mas estou nessa busca ou nessa investigação aí das diversas formas da gente se expressar, porque eu acho que no limite a arte ela serve para alimentar, para nutrir a gente, né? Acho que assim no fundo no início de tudo, acho que o artista ele busca nutrir a si mesmo, primeiramente, né? Tipo, então, em primeiro lugar, eu busco fazer coisas que dão sentido para minha existência, né? Então, Uhum. nessa nutrição, né, da vida, assim, dessa energia vital, eu vou buscando coisas. E aí, atualmente, eu tô querendo buscar um pouquinho mais do riso, e aí o riso eu tô encontrando na palhaçaria, e aí Legal. tô Vou Uhum. investigando esse campo aí para ver se ele rende também alguma coisa. Não, eu acho que isso é muito interessante, porque como a gente, né, havia mencionado no começo lá, a gente não migra, né? A gente transita em várias áreas com a bagagem que a gente já tem, né? E a gente só vai agregando mais coisas, né? Pode ser que isso no futuro tenha uma mescla da fotografia junto com a palhaçaria, ou só fique a palhaçaria e tá tudo bem, né? É aquela coisa, Sim, a gente tem fome, né? Tem fome, é, né? E eu acho que é isso que é interessante da arte, da cultura, que você não precisa só ter uma dieta, vamos dizer assim, de algo específico, né? Eu acho que você pode migrar e fazer essa junção também, né? Eu acho que é muito isso também a arte, né? A gente pensar só às vezes fazer uma coisa, mas às vezes se a gente fazer uma coisa junto completando a outra, você tem um outro resultado. E eu acho que isso que é legal, né? Eu vejo sim, alguns projetos assim que poderiam às vezes ter uma mescla que ficaria bem interessante, e às vezes ele acaba só ficando naquilo, ele não se desenvolve. E aí a pessoa às vezes acaba desanimando também, porque às vezes ela esgotou todas as possibilidades que ela tinha ali, né? uhum, E aí agora, né? sim.
Eu acho que é muito isso, né? A arte ela é dinâmica, ela acontece, né? Ela é o tempo todo, né? Então, É, eu acho que é importante isso. É legal essa migração, acho faz muito sentido. Eu trabalhei com circo muito tempo em São Paulo, né? E eu via muito isso nas oficinas, tinha uma oficina chamada O Riso, que era uma oficina de palhaço também. E aí, eu lembro quando as pessoas entravam na oficina, tipo, entravam, e quando elas saíam eram outras pessoas, assim. Eu acho que isso é revolucionário. Eu acho muito sim, interessante isso. é Muito verdade. bacana. E bonito É, isso que você falou. E bonito isso que você falou, que a gente tem fome e não precisa ter só uma dieta. Achei bonito. A é, alimentação precisa ser diversificada, né? exatamente, né? Não, não é só porque eu sou vegetariano, não como carne, que eu não preciso comer, que eu não preciso, né? Posso, né? Eu assim, sou vegetariano, né? Como pessoa, né? Mas Aham. como produtor, eu sempre busco, né? Tá também em várias frentes, assim, né? Eu acho muito interessante. Assim, recentemente a gente teve um trabalho junto ali, né? De um festival ali da Feeling Fest, e o que eu achei mais interessante foi a gente poder levar esse seu olhar da fotografia, né, que você vem com essa vivência, né, da fotografia íntima, né, eu percebi muito isso no seu olhar, né, a questão também de você verificar o trabalhador, né, foto de trabalhador, acho que é muito legal isso, não só aquelas fotos, né, tipo, da galera ali na festa, né, não na galera que tá trampando também, das atrações, e poder levar num festival alemão, né, que leva um nome alemão, uma oficina de instrumentos indígenas, né? Então, eu Uhum. acho que é legal isso, né? Como produtor, a gente acho que tem essa função, esse papel, né? De miscigenar as coisas, Sim. né? Porque não faz sentido, né? A gente só ficar numa coisa só. E eu acho que isso é Uhum. importante também porque ele traz outras vivências, outras experiências, né? Eu acho que Sim. essa é a fome, né? É muito legal. É, E, uma coisa boba, assim, mas que na época que a gente fundou a Confraria Cultural, a gente usou aquela música, né, muito clichê, famosa, enfim, né, do Titãs que falava, a gente não quer só comida, a gente quer comida, comida, diversão e diversão arte. e A gente arte, né? usou essa música para fazer o nosso manifesto lá, à época, né? É isso, Aham. a gente tem fome, tem sede, tem Isso. E eu acho que com esse sonhos. gancho, a galera que tá iniciando agora, de o que que você, como, né, uma jornalista super experiente, uma fotógrafa também super experiente, assim, né, essa galera que tá começando a desenvolver, né, hoje, que dica você daria para elas, assim, né, para trilhar um caminho independente? Eu sei que o caminho independente ele é um pouco mais complexo, né, a gente pensar nas autonomias e tal, né, não pensando no CLT, mas de uma forma autônoma, assim, o que que você indicaria para essa galera? Ou que tipo de lugares que buscaria, ou que leituras, enfim. Uhum. Ah, eu acho que a primeira coisa é andar de bando, né? Assim, nunca andar só, Legal, né? Porque a legal gente não isso. faz nada sozinho, né? Aham, Então, acho que talvez tenha num, na arte e em algumas em específico, né? Sei lá, penso que na fotografia tem muito individual, né? De você, uhum, diferente do teatro, que você está em relação com outras pessoas, né? Enfim, no audiovisual também tem sempre uma equipe e tal, mas na fotografia, às vezes, você é sozinho mesmo, né? Mas isso não te impede de você estar em coletivo, né? Existem muitos coletivos de pessoas fotógrafas que sim, produzem fotografias coletivamente. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que a gente não deixar que o individualismo tome conta desse processo tão bonito, né? Que é a gente criar coisas e produzir coisas para impactar positivamente as pessoas, né? Isso pode ser sempre feito de forma coletiva, seja em parcerias, seja né, fazendo junto mesmo, seja fazendo sozinho, mas em conversa com outras pessoas sim. sempre, né? Enfim, isso parece meio óbvio, mas às vezes não é, né? Não, a gente precisa às vezes falar o óbvio, né? Porque às vezes a gente fica Uhum, procurando muita referência, muita coisa de alguém. Acho que é legal beber de algumas fontes assim, mas você ter o seu próprio olhar, né? Você uhum, desenvolver isso, eu acho que é isso que deixa a gente exclusivo, único, né? Com a visão, né? Porque às vezes a gente bebe muito de uma fonte, começa a seguir muito aquilo, aí você começa a analisar e fala, pô, mas eu tô fazendo igual a pessoa, né? Era só pra uhum. ter referência disso, né? E o que você falou de andar em banda, eu acho que é muito isso também. Eu acho que quando você anda em banda, você também abre mais possibilidades, né? Sim. Por exemplo, hoje que a gente falou das políticas públicas, né?
Hoje, por exemplo, um coletivo sem CNPJ pode escrever um projeto dentro da PNAB, pela Uhum. política nacional, né? Então, eu acho que é interessante pensar nisso. Às vezes, mostras coletivas, né? Essas coisas, porque existe essa troca, né? É uma forma mais fácil de trabalhar, vai te dar menos trabalho também, né? Porque às vezes a gente fica muito pensando nisso do criar, 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 criar de forma autônoma, sozinho, e às vezes a gente fica muito no criar, a gente não Sim, faz, é. né? E muitas vezes a gente também faz assim, isso na fotografia eu fiz uma mentoria recente com uma curadora e ela falava muito isso pra gente assim, para quem que você faz fotografia, para que você faz Uhum, fotografia, com qual objetivo, com isso vai assim, porque essas perguntas básicas, né? Por que, para quem, como, por que, enfim, né? Acho que a gente está sempre nessa. A gente tem muita produção, tem muito conteúdo, então a gente é bastante afetado de várias formas por conteúdos em geral, né? Seja de entretenimento e tudo mais. uhum, Então, se a gente não tem clareza do porquê que a gente está fazendo o que faz, fica mais difícil, né? Então, talvez essa coisa de andar em bando, que você refletir do porquê que você faz isso, né? Por que uhum. você é, tira foto e não planta batata? Por que você faz um filme e não vai trabalhar como. Enfim, a gente tem que ter muito claro do que nos move, né? Do Uhum. assim, que a gente procura para alimentar nós mesmos, mas para também compartilhar desse alimento com outras pessoas, né? Então, se a gente não É, tem clareza do que a gente quer com aquilo, fica mais difícil, né? Então, acho que agir sempre de acordo com esse entendimento do porquê que você está fazendo aquilo, né? Que sentido que isso tem para a tua vida, mas para além de você, né? o que te dá fome, né? Uhum, Acho que essa é uma boa pergunta. Mas uhum. então é isso, meu amigo. Agradeço pela sua participação. Muito obrigado aí por dispor do seu tempo, compartilhar suas vivências, né, um pouco da sua carreira artística. Eu acho que foi um papo bem interessante. Eu acho que a gente vai disponibilizar, vai ter Libras aqui, vai ter um QR Code também para avaliação desse projeto. Eu acho que é muito boa essa troca, assim, né? Eu acho que o que você trouxe hoje é muito norteador, acho que para algumas pessoas, principalmente, né? A gente tá falando de fotografia, que é uma área que muitas vezes começa, mas acaba desanimando, né? Porque, pô, eu não sei o que eu vou fazer, que tipo de foto, existe fazer um monte de tipo de foto. Acho que é isso, né? Você se descobrir, se conhecer, né? E também perceber que você não precisa estar sempre naquela área, você pode estar miscigenando isso com outras questões, né? Eu acho que não buscando referência como uma referência mesmo para você entender um pouco sobre, né, o que você está fazendo, mas não segui-la também totalmente, né? Eu acho que é essa a mensagem. Então, gostaria de te agradecer mais uma vez. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela oportunidade dessa conversa, né? Só mencionando que esse é um projeto, né, apoiado pelo Governo do Estado do Paraná, né, por meio da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, né, com apoio do Ministério da Cultura, projeto 0823. Conexão Cultura desenvolvendo projetos. Obrigado, Di, pela fala. Muito obrigado, amiga. Se quiser comentar mais alguma coisa final. Não, eu que agradeço, Michel. Agradeço a oportunidade, a parceria. Quando a gente falou de andar de bando, eu acho que de algum modo a gente tem se aproximado, porque também temos andado, né, de bando de algum modo. Sim, Então que a gente, né, consiga fortalecendo aí os com nossos certeza. trabalhos, as nossas Eu parcerias. acho que fica a dica isso pro pessoal que vai assistir isso posteriormente, é pensar nisso, né? O andar de banda não quer dizer que você precisa estar o tempo todo junto com as pessoas, mas você pode criar projetos em conjunto e a partir disso a pessoa aprova um projeto, você está junto, depois ela aprova, você está junto, ou os dois aprovam e cada um está num projeto. Então, eu acho que é meio que isso, né? Eu acho que é assim que a gente vai pensando a cultura de uma forma sustentável, né? Um, que tenha um próprio ecossistema, vamos dizer assim, né? Que seja autossustentável, né? Então é isso. Exatamente. Muito Uhum. obrigado, viu, minha amiga? Uma boa Obrigada a tarde para você. você Até aí. a próxima. Até. Tchau, tchau, querido.